Glória a Deus. Queridos, eu queria que você, comigo, abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Daqueles postes que estão ali naquela imagem, qual poste é o maior, por favor? Fala para mim. Qual poste é maior ali? Naquela imagem. Qual poste é o maior? Lucas 9, 46. Leandro, você que está lá atrás, qual poste é o maior ali naquela imagem, por favor? O mais próximo da câmera é maior. Todos do mesmo tamanho. Muito bem. Lucas 9, 46 e 48 tem uma pergunta: quem é o maior? Lucas 9, 46 a 48. O texto diz assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Esse é o texto para meditarmos sobre esse tema: quem é o maior? E a figura deve ser no Quebec, aquela imagem ali, né? Deve muito bem ser no Quebec, postes. E à medida que você olha, a sensação que nós temos é que um é bem maior do que o outro, que vai sumindo à distância. Mas essa semana eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas muito ricas. E eu fiz uma visita e a dona da casa me olhava com aquele olhar intimidador que lhe é peculiar. E aí eu pensei, sabe no que? Eu pensei na rainha Esther, que fez a festa, que convidou o rei, que convidou também o outro sujeito lá, que ela queria que o rei soubesse quem ele era. E aí, no primeiro dia, a rainha não falou nada, mas olhou para o rei. No segundo dia, a rainha não falou nada, e aí eu imagino ela olhando assim para o rei falou: mulher, pede o que você quiser. Eu te dou até metade do meu reino, porque o olhar daquela menina é assim, meio intimidador, provocador, questionador. Você vai confessando pecado sem nem ter pecado ainda, se confessa, porque ela vai te olhando. É assim que foi a minha visita lá. Mas aí eu fui numa outra visita. Nessa outra visita, a mocinha a primeira tenta falar, a primeira faz muito barulho e tal, além de olhar. A segunda já sem muitas palavras, sem tentativa de palavras. Ela fala bienvenue, e ela fala welcome só com o jeitinho dela. E ela me lembrou Maria. Lembra de Maria? Quando Jesus foi na casa de Lázaro e das amigas Marta e Maria se aquieta aos pés de Jesus. Porque Marta disse bem-vindo e correu para a cozinha. Lázaro disse bem-vindo, Senhor, mas foi lá para a lanchonete, lá para o mercado dele. Maria assentou-se aos seus pés e o ouvia com uma atenção. Maria escolheu a melhor parte, Jesus disse depois para Marta e disse para todos nós. E quando eu cheguei naquela casa, a mocinha disse bem-vindos, sem muitas palavras, e ela fez exatamente o que Maria fez. Ela valorizou minha presença. A mãe quase morreu de ciúme, o pai ficou de lá olhando,
e ela dormiu no meu colo. Foi um negócio, tirar a foto para mandar para minha esposa, porque gosta do colo dela, mas já que ela não estava lá, o meu serviu, ela dormiu no meu colo. E foi assim, essas 2 visitas. Eu me lembrei do olhar de Esther e da postura de Maria, que escolheu a melhor parte. Crianças que levam a gente a refletir tanto. E os discípulos perguntam ali sobre quem é o maior. E quem está lendo o texto bíblico junto com a gente passou por algumas expressões nos Salmos que provocam a gente a pensar sobre isso. Porque o salmista se compara com o vizinho, com o outro. O salmista olha para frente, olha para trás. E o salmista fala que o maior, cheio de honra, sem entendimento, sem o Espírito Santo, não é como uma criança, é como um animal. O Salmo 49, versículo 29, fala que o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Quem é o maior? Qual que é o nosso tamanho dentro desta situação? Porque esse é um tipo de conversa, esse é um tipo de discussão que nós nos pegamos nela muitas vezes. A gente para, olha para trás e fala, puxa vida, eu devia ter ficado calado naquele dia, porque de alguma forma eu estava tentando dizer que eu era melhor, maior, sabia mais. E nós fazemos isso sem perceber, acontece na vida da gente. E isso vem associado a outros sentimentos muito humanos. E a Bíblia fala de criança, como eu falei aqui, crianças que aconchegam, que olham, que intimidam a gente com jeitinho, com a dependência, mas fala de meninos, de meninices. É diferente a expressão criança e menino. Menino, para com isso. Criança é essa imagem que a gente está trazendo aqui. Mas tem outra imagem de menino que é muito comum a nós, que é egoísmo. A pergunta quem é o maior está linkada ao egoísmo. Mas peraí, eu não sou egoísta, pastor. Egoísta é que eu não sou. Mas aí, nós, no nosso treinamento semana passada, vimos um vídeo, e no vídeo o moço falava disso e ele pergunta assim, quantos selfies você tirou esse último período? Quantos selfies tem aí no seu celular agora? Você que não é egoísta. Você que não é egoísta, quando você vai decidir se uma foto está boa ou não, o que você olha na foto? Tirou uma foto do grupão. A foto está boa ou não? O que você olha lá para saber se está boa ou não? A sua figura, a sua pessoa. Se você achou que está bonitinho na foto, está legal, aí você fala, não, que foto maravilhosa, publica. Põe agora no Facebook. Mas se você cismou que o cabelinho estava arrupiado, que alguma coisa estava fora de lugar, você fala, não, essa foto é horrível. Deleta, vamos tirar outra. Eu costumo tirar 15, 20, 30 e nunca chega, porque nós não somos egoístas, nós não temos essas coisas. Mas os discípulos começaram essa discussão, que não era coisa de criança, era coisa de menino, num ambiente super interessante. Eles tinham visto, alguns deles tinham visto a transfiguração. Alguns deles tinham visto, aliás, todos eles viram Jesus expulsar uma legião de demônios. E todos eles ouviram Jesus, depois daquelas 2 experiências, falar, é chegado a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, e será humilhado, e sofrerá muito, e será morto, ao 3º dia ressuscitará. E eles não entenderam a transfiguração, não entenderam por que os demônios não foram expulsos por eles, e eles não entendiam essa coisa da morte. O diálogo de meninos acontece porque eles não conseguiam orar. Eles estavam no monte da transfiguração. Eles estavam, sabe aquele de oração que você está desconectadão, que você está ali só de corpo presente, mas você não sabe nada que está acontecendo? Eram os discípulos no monte da transfiguração. Jesus orando, a presença de Deus, e eles, quando abriram a boca, dando uma opinião totalmente desconexa. E eles descem do monte e Jesus então expulsa aquela legião de demônios que estavam naquele menino. E eles não conseguiram expulsar os demônios. Jesus prediz a sua morte e eles não estavam dispostos
a morrer, nem por Jesus, nem pelo Evangelho, nem por nada ainda eles não tinham compreendido. Quem é o maior nesse discurso de meninos, nessa discussão entre meninos? Então, queridos, nós precisamos de perceber uma coisa. Quando o texto mostra a transfiguração, o texto também fala de uma necessidade nossa de oração, intimidade com Deus. Jesus era o homem que mais orava. No domingo passado, aqui nesse lugar, nós somos desafiados a mudar nossa vida de oração, a mudar nosso relacionamento com Deus, a ser mais intencionais enquanto oramos, a acreditar na oração. Nós somos desafiados aqui a buscar intimidade com Deus. E Jesus era esse homem que nos dá esse modelo. E quando ele expulsa demônios, ele está dando um modelo de serviço. A questão ali não é poder, a questão ali é serviço, é sentir a necessidade do outro e exercitar o dom que Deus te deu, porque se você vai exercitar o dom que Deus te deu em nome de Jesus, o Senhor irá com você. Ele disse, se você abrir a sua boca, eu falo por você. Não sei qual que é a necessidade da pessoa perto de você, mas se você se dispõe a servi-la, em nome do Senhor, Deus vai usar você. Quando Jesus fala de morte, ele está falando de obediência. Ele está falando de alguma coisa que aos meninos não é muito comum, mas que naturalmente se espera das crianças. Aos meninos já mal educados, a obediência e essa dependência e esse respeito não se espera, mas das crianças, nesse sentido, melhor. E a morte vem falando disso, de obediência, de crer no reino acima de tudo. Jesus vivia em função do reino que estava implantando. Ele vivia para glorificar a Deus Pai. E aí nós encontramos os discípulos nos representando naquele diálogo. Nos representando como? Ele nos representa quando eles não são homens de oração e não eram mesmo, as pessoas percebiam e perguntavam, Jesus, por que seus discípulos não oram, não jejuam? E Jesus, então, bondosamente os justificou, mas eles tiveram que transformar-se em homens de oração e foram transformados, graças a Deus. Mas nesse momento eles nos representam, não oravam. Nesse momento eles nos representam porque eles não serviam. Eles estavam aprendendo com Jesus a servir. Jesus os deixou em várias situações para servir. E as pessoas ficaram sem pão. Depois de ouvirem Jesus 3 dias, e Jesus olha para eles e fala assim, dá-lhes voz de comer. Eles fazem a resposta da razão, a resposta óbvia. Senhor, nós não temos condição para isto. Senhor, a necessidade deles é maior do que a nossa capacidade. Senhor, onde arranjaremos dinheiro? E se tivéssemos dinheiro, onde teríamos tantos pães para tantas pessoas? As padarias não vendem pães para 3.000, 5.000 pessoas ao mesmo tempo, Senhor. Vende de 3 em 3 e 5 em 5 pães. Eles responderam com a razão, como nós respondemos às vezes. O privilégio de servir, nós falamos, Senhor, isso não é para nós, nossa igreja não pode fazer isso. Aí eu não tenho condição para isso. Olha, eu não posso porque nós justificamos usando a razão. E Jesus está dizendo assim, serve, estende a mão e eu vou te usar. Abre a boca que eu vou encher. Se disponha, porque eu vou fazer de você luz para as nações. Ore, porque você verá a glória de Deus. Santifique-se e verá a glória de Deus. Eles não oravam, não serviam e não criam. Quando Jesus aponta para o futuro, aponta para a cruz e mostra a ressurreição, eles ficam sem ter noção de acompanhar o raciocínio. Como assim ressurreição? Será que Deus pode mesmo expulsar demônios? Será que Ele pode mesmo curar? Será que Ele pode mesmo libertar? Será que Deus pode fazer? Então Jesus, nesse momento, pega Malu e traz para o centro. E Malu fica ali olhando para aqueles marmanjos. Por que Jesus trouxe essa criança para cá? E ele começa então
a usar aquela criança como modelo, dizendo: se não nos convertermos, nós não entraremos no reino de Deus. A conversão é uma necessidade, irmãos. A conversão é mais do que estar linkado a uma igreja. A conversão é algo que vai acontecer no nosso espírito, a convicção de que estamos mortos em delitos e pecados e que precisamos de restauração plena. Nós vamos morrer e nascer de novo no Senhor. Se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. Nós precisamos cada dia de pedir ao Espírito Santo para fazer uma obra de conversão, de restauração em nossas vidas, dentro de cada um de nós. Criança como modelo também me faz pensar na outra expressão que ele usou, lá que Mateus registra dizendo: portanto, aquele que se humilhar como esta criança. Foi isso que eu pensei em Malu quando veio para o meu colo, dormiu no meu colo. Pensei em Maria aos pés de Jesus. E se humilhar não é se sentir menor, não é descobrir que é inferior, não é pensar que outro é maior do que você, não é nada disso. Se humilhar é simplesmente depender, é simplesmente se colocar para ser abençoado, é se deixar ser abençoado. Se humilhar, não ficar pensando quem é maior. Será que ele vai escolher fulano ou fulano? Será que ele preferiu... Será por que ela tem o dom de cantar e eu não tenho? Se humilhar é sair da comparação e simplesmente caminhar em direção ao chamado do Senhor. Ele te chamou, ele te escolheu, ele disse: vem e segue-me. Se humilhar, pensando na ministração de ontem, é reconhecer que você não é o melhor, mas foi escolhido, foi selecionado. Qual o critério? Graça. Por que ele te escolheu? Ele ama. Por que ele fez assim? Porque ele não te chama para religião, ele te chama para um relacionamento com ele, com o Pai. Por isso ele te escolhe, ele me escolhe e nós somos discípulos dele. Então, se não nos convertermos como uma criança, se nós não nos humilharmos como uma criança, pensando na experiência que contei para vocês, e por último, se não receber, e quem não me receber, e quem não receber essa criança como a mim, não é digno desse reino. E aí eu fiquei pensando, como é que é isso de receber uma criança? Eu fiquei pensando ali no olhar daquela outra menininha, intimidadora, e eu fiquei pensando que nós precisamos, então, nos submetermos mais uns aos outros. Imagina que a Nathalie foi colocada como líder para 100 adolescentes que ela vai liderar daqui uns dias, em nome de Jesus. Aí você fala assim: mas a Nathalie, com 14 anos, 13 anos, quantos anos? Não sei não, por aí, né? Nathalie, uma adolescente, e você já trava o seu coração. Mas eu vou lá na casa da Lu, no pequeno grupo, na casa da Lu. Ah, mas a Lu, ela só tem um menininho de 6 anos, e eu já tenho um menino de 18, de 19, de 20, E aí eu começo a justificar, por que é que eu não vou me submeter à liderança do meu irmão? E Jesus está dizendo assim: quem não receber essa criança, no capítulo 9, versículo 48, quem não receber essa criança não vai me receber. Quem não submeter a ser alimentado e a crescer no relacionamento uns com os outros, não entendeu o Evangelho. Ah, mas se o pastor, se o fulano, se aquele pregador, se alguém que eu cismei que é maior do que eu for falar, mas o Senhor está dizendo que é uma criança que você vai receber, alguém que está como você, aprendendo no caminho. E aí o olhar intimidador da Heloísa me faz confessar os meus pecados ali. Mas tem uma lição principal. Eu quero começar a olhar para o final dessa conversa
pensando numa lição principal que as crianças, que Jesus ensina aqui, pensando em outros textos sagrados, para construir um raciocínio que o Espírito de Deus colocou no meu coração. A lição principal, querido, é que Heloíse me olhava, sabe de onde? Do colo do Pai. Dali, do colo do Pai, ela vigia o mundo, intimida todo mundo com o olhar. No colo do Pai. Quando a Malu faz aquelas boas-vindas, quando ela me deixa tão à vontade e valoriza o meu colo, sabe onde que ela estava? Na sala da casa dela. Os pais dela em volta. E ela sabia que qualquer coisa, o Breno pulava no meu pescoço. Se desse tempo, porque Rafaela já chegaria antes, resolveria o problema, porque mãe é um negócio que não dá para descrever, né? Não se envolva, não queira saber, não provoque uma mãe, nunca. A segurança de Malu estava no olhar dos pais, em volta da sala, na casa dela. Isso fazia dessas duas crianças modelo para mim, para vocês. A proposta é, seja como uma criança enquanto você lidera. Você foi chamado para liderar, para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus, para ser bênção. Seja como uma criança, lidere, dependendo do pai. Lidere, desculpa aquela foto horrorosa do pai da menina, mas eu tinha que trazer. Lidere na dependência do pai. Se você estiver no colo do pai, mas eu precisava da presença do pai ali para poder ensinar o princípio. Se você estiver no colo do pai, você pode intimidar o inferno. Se você estiver no colo do pai, você pode liderar multidões ou só dois. Aliás, pensando em só dois, queridos, os pequenos grupos são pequenos grupos que vão crescendo e se multiplicando. E se no dia que no seu pequeno grupo tiver só você e mais uma pessoa, por favor, não cancele o estudo. É um pequeno grupo, é um lugar profético. É um lugar em que semente vai sendo gerada. É um lugar que, se você está em dois, você vai lembrar que na semana que vem você vai convidar alguém mais. E aquele grupo vai continuar funcionando e crescendo. E quando ele crescer, ele não vai arrebentar a casa. Ele vai se multiplicar, ele vai para outra casa. E vai continuar sendo um pequeno grupo sadio, multiplicando em nome de Jesus. Diga amém se entendeu isso. Então seja grande como uma criança, lidere dependendo do pai, no colo do pai. Esse é um princípio para nós, para você e para mim. Do colo do pai, você pode intimidar o inferno. Do colo do pai, você pode olhar nos olhos de qualquer demônio e repreendê-lo em nome de Jesus. Do colo do pai, você tem autoridade e você vai abrir a sua boca e o pai falará por você, através de você. Você precisa de acreditar nisso. A outra grande lição, dentro da principal lição, é que o amor, o carinho, o afeto que eu fui alvo por aquela menininha, faz dela grande. E a questão é essa, seja grande como Malu. Ame no amor do pai, na sala do pai, com os princípios do pai, com os limites que o pai, que a mãe impôs. Dentro daquela área, ame profundamente. Deixa Deus usar você, amando as pessoas, cuidando das pessoas, liderando pessoas, abençoando pessoas. De onde? Do colo do pai. Do colo do pai. Esse é o lugar especial. Então, o desafio para você e para mim hoje, queridos, é nos submetermos a Deus. Submetermos a Deus. Será que o fato de sermos crentes, vivemos na igreja uma vez por semana, nos coloca no lugar de discípulo? Faz de nós discípulos? Será que nós estamos deixando o Senhor cuidar de nós? Será que nós nos aconchegamos no colo dele, nos sentamos aos seus pés para ouvi-lo de verdade? Será que nós temos sido discípulos de Jesus? Será que nós aceitamos a medida do Senhor? Eles estavam se queixando uns com os outros, perguntando quem é o maior. Eles estavam se medindo com
com medidas, com varas que não faziam sentido. Eles comparavam no raciocínio humano, a partir de princípios humanos, quem é o maior? Não fazia sentido. Jesus chega e diz para eles que eles tinham que tornar-se como crianças, tinham que servir para serem grandes, que é assim nesse reino, tinha que se submeter para liderarem, é assim os princípios do reino, e eles não entenderam. E talvez você não entenda muitas coisas hoje. Mas os discípulos agora são para nós modelo. Eles não entenderam, mas eles se submeteram. Eles não entenderam, mas foram com Jesus até a cruz. Eles não entenderam e até se dispersaram, mas depois eles voltaram e como crianças, eles começaram tudo de novo. Então eu quero terminar olhando de novo para aquela imagem lá no Quebec. Não sei se tem muitas montanhas atrás, ou se é plano, tanto faz, é tudo branco, tudo neve. Né? Mas os postes estão ali. E a pergunta é, quem é o maior? E quando nós deixamos Jesus nos medir, queridos, a igreja para falar, Jesus mede aqui. Mede. Ele vai nos medir como quem mede aquela imagem ali. Não interessa quem é mais alto, quem é mais baixo. O que interessa é que está ligado o poder, uma potência, uma energia é conduzida através de você. Você que leva tanto poder, ao mesmo tempo, se tocarem em você, você não toma choque, a pessoa não toma choque. O poste é assim. Não é uma imagem linda, um poste não é nada gracioso, mas o poste conduz a energia, suporta e conduz energia. E se porventura esse poste estiver desconectado, sozinho no canto, sem a ligação com os outros e com a fonte de poder, ele não faz o menor sentido e a menor diferença. Nem no inverno, nem no verão, nem com chuva, nem com sol. Porque o que importa quando o Senhor te medir é se o Espírito Santo passa através de você. É se você é suporte para o poder de Deus. É se você vai abençoar. E quanto mais longe você estiver conduzindo e levando esse poder, a medida faz todo sentido e faz toda a diferença. Deixa o Senhor te medir. Deixa o Senhor te fazer entender que tem muito para crescer. Na sua graça, no seu conhecimento, na sua presença, no seu colo, em se humilhar, em ser essa pessoa que com tanta confiança vai amar. Porque no colo do Pai você não precisa ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo dia fala isso para você. Eu estou no colo do Pai e o verdadeiro amor lança fora. Quero te convidar a ficar de pé, quero convidar o grupo de louvor aqui.